A Jump lançou 2 novos mangás, primeiras impressões, vamos lá. No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre as estreias da Shonen Jump lançados nesse ano. Até então, as únicas 2 estreias estreadas nesse ano. Tá. São 2 mangás com 2 propostas bem diferentes. Eu vou comentar um pouquinho do que eu achei, do que eu também espero no futuro dessas obras. Então, se você quer mais vídeos como esses, deixa o seu like, se inscreva no canal, comente também o que você achou das obras, logicamente sem deixar muitos spoilers. Então, sem muita enrolação, vamos lá. Eu ia fazer um vídeo meio que separado um do outro, né? Cada vídeo falando sobre um dos mangás, Porém, eles são muito ruins, então não tem. Eu concordo com o nosso amigo Thiago Poderoso aqui, Thiago do Poder, que não tem como, né? Não dá. É muita ruindade pra você fazer vídeo separado. É dar 2 minutos cada vídeo, né? Daí resolvi fazer um logo englobando os 2 mangás. Isso aí, tá porque certo. não tem tanta coisa pra se falar, Viu? então Aí, seria vídeos tô bem falando. curtos mesmo. Apesar de que esse também não acho que vai ser tão longo. Mas de qualquer forma, eu vou falar um pouquinho do que eu acho já dos 2 mangás nesse vídeo. Pode falar. Os 2 mangás, eles são o Touhou Chouso Senpai e o Neanemone. Primeiramente, o Touhou Chouso Senpai, ele é um mangá focado na comédia. A história dele é basicamente sobre um departamento de polícia, onde a história começa com a protagonista feminina entrando nesse departamento, né? Ela agora é a parceira do Chojo, que eu acho que é assim o nome dele. E ele tem alguns poderes sobrenaturais. No caso, ele consegue ler mentes, ele tem telepatia, ele consegue manipular objetos e tudo mais. Então, ele usa esses poderes para ajudar no trabalho dele. Então, a história é basicamente focando nisso, nos problemas que acontecem e como é que eles... Pô, vou falar uma parada. Eu acho que é o mangá da Jump dos últimos tempos. Assim, eu fiquei um tempo sem ler muita estreia da Jump. Mas do que eu li, daqueles que eu li, talvez a arte foi o que eu achei a arte pior. Esse mangá aqui. Eu sei que ele tem lá da comédia e tal, mas caramba, velho. É muito desinteressante a arte e em certos momentos ele até parece um tanto amador, sabe? Muito estranho. Até meio ruim falar esse tipo de coisa. Mas parece muito um mangá que não deveria estar na Jump, sabe? Muito estranho, tipo... Não que a Jump seja, nossa, as melhores obras do mundo, mas tem um filtro, né? De qualquer forma. E eu realmente não consegui compreender... Porque tem mangá que é ruim e tal, mas você meio que compreende por que tentaram, deram uma oportunidade e tal. Mas esse aqui, só de bater o olho, tu fala... Ah, não sei, velho. Talvez seja um preconceito meu, talvez. Mas eu acho que ele se fundamenta em nada, além da minha opinião, que é muito importante. Ele me lembrou o Robocop de certa forma na arte? Não, definitivamente não. Se tem uma coisa que o Robocop não que eu particularmente não acho ruim, é na arte. Eu acho... dentro da proposta dele, eu acho ele muito bem feito. Ele só é muito de referência, assim, e não é muito interessante, né? Mas na arte, assim... Porque ele... Tipo, não tô falando só de design, tá? Não me compreendam mal. Tipo, parece um desenho de como fazer seu mangá? Parece. Mas a quadrinização disso aqui é, pelo amor de Deus, uma tristeza. resolvem aí, como é que eles usam para resolver através dessa dupla aí bem diferente. Então, basicamente uma história de comédia focando no dia a dia desse departamento de polícia. Agora, o Neanemone, ele é uma proposta completamente diferente, já tem um clima um pouco mais pesado, já tem uma arte um pouco mais pesada, a história também, por si só, também é um pouco mais assim. A Neanemone, ele vem focado na história de um certo grupo, onde eles são enviados por uma ilha. Ele cagou pro outro mangá, pelo visto, né? Pô, ele não vai ficar falando tipo, em blocos, né? Fala um pouco de um, fala um pouco de outro. Fala um pouco de um, fala um pouco de outro. Porra, calma aí também, né? Me ajuda. Acontecem coisas estranhas nessa ilha. Então, basicamente, eles foram enviados pra lá. Eu não gostei como ele coloca o diálogo nos quadros. Se ele é um japonês, porque a única forma de você saber como o autor colocou o diálogo nos quadros é lendo o original, né? Se você souber o original, beleza. Senão, aí você tá objetivamente errado. Porque um certo grupo foi enviado também, porém nenhum deles voltou. Inclusive, uma das pessoas que estavam nesse grupo é um amigo do protagonista, que é o que motiva ele a ir até lá também. Enquanto todos os outros são movidos através do dinheiro, né? Porque existe um certo valor que vai ser pago para essas pessoas, porém, o protagonista, aparentemente, a maior motivação dele é esse amigo dele. Então, a história vem focar nisso, né? Apesar do clima pesado,
do início pro meio é mais ou menos a gente entendendo um pouquinho mais do mundo e tudo mais. Porém, as coisas começam a ganhar outro. Eu concordo com esse negócio que a história é muita exposição. Eu até entendo que ele quer setar bastante, né, no primeiro capítulo, porque tem bastante páginas e isso acaba sendo possível você setar mais no seu primeiro episódio, no seu primeiro capítulo. Mas, em contrapartida, eu acho que o primeiro capítulo não é exatamente você setar muita coisa, né? Não precisa, né? Eu acho que é mais dentro da proposta que foi colocada aqui, dava para ser mais emocionante, né? Vamos dizer assim. E aí depois você seta na história e tal. Não precisa ser tão... querer tanto esse negócio de ficar setando tanta história, né? Mas enfim, foi a decisão do cara. E eu achei uma leitura cansativa, esse mangá. Esse primeiro capítulo eu achei bem cansativo. Outro rumo aí, a partir do meio da história pra frente. Então, se você não leu, dá uma lida que você vai entender do que eu tô falando. Mas o Choujou Senpai e o Neanemone são duas histórias que estrearam na mesma revista, na mesma leva, porém são duas obras com temáticas e propostas completamente diferentes. Beleza. Agora, o que eu acho, o que eu espero também no futuro dessas obras? Primeiramente, o Choujou Senpai... Sei que tinha vazado alguma coisa. Por ser uma obra de comédia, normalmente as comédias não estão dando tão certo. E quando dão, eles não são grandes sucessos. Porque eu acho que não é tão exigido o mangá vender 100 mil, 200 mil exemplares aí por volume. Não se sabe ao certo se Choujou Senpai vai fazer tanto sucesso. Até então, ele vai fazer muito sucesso por 20 capítulos. Caralho. Não. Pode falar. Ia falar uma coisa nada a ver. O que eu ia falar é que comédia não precisa vender muito, não. Ela só precisa fazer sucesso interno. Porque o que eles querem com comédia é que a pessoa compre a Jump. Depois foda-se. Entendi. É mais pra encher... É pra dar uma leveza ali. É. Uhum. Vou fazer uma aposta. A aposta do Detetive Bugiganga vai ser um sucesso? Não vai. Mas talvez ele dure mais do que um padrão. Eu ia falar que... das minhas aflições agora que eu tô estudando japonês é que agora, beleza, eu entendi que tem o hiragana, mas, porra, tu olha no geral assim, não tem umas 2, 3 letras só, o resto é tudo kanji e katakana, velho. Que tristeza, parece que você aprende pra nada. É bizarro. Quando tu olha assim no geral, na vida no geral, tu fica assim, porra, pra que eu tô aprendendo essa porra? Não usa essa merda nesse mundo, caralho. não se deu tanto burburinho Fecha o parênteses. a sua estreia. Eu não sei como é que tá realmente. Eu não cheguei a pesquisar como é que foi a recepção dele nesse primeiro capítulo, tanto dele quanto do Neanemone. Mas, vendo o histórico das comédias, dificilmente ele pode se tornar assim um mangá grande já nos seus primeiros capítulos. Ele pode sim, aos poucos, conquistar o seu espaço na revista. Muito feio, mas vamos ver como é que vai ser, né? Se ele vai realmente receber esse tratamento aí de início. A história é basicamente... Porra, agora eu lembrei, velho. Ele me lembra, esse cara aqui... Ele ele me lembra personagem de desenho americano, velho. Parece um personagem que estaria no Padrinhos Mágicos. Agora sim me lembrei. É esse queixo. É o queixo, sim. É esse queixo. A história é basicamente, como eu falei, né, o dia a dia de um departamento de polícia. Então, com certeza, como todo mangá de comédia, vai ser um mangá mais episódico. Provavelmente algumas raras exceções que o autor ele pode... Pô, um cara de polícia, guerreiro, é uma história que, porra, não tem nenhuma aí. Nunca foi inventado nenhuma mangá de história policial, né? Não. Pô, que fez sucesso então, jamais, né? Porra, não. Aí já ficou um caminho fácil pro amigo, né? Mas aí é pros velhos. Ninguém me lembra mais. É um desenho mó torto. Fazer alguns mini arcos que pode ser só legal, uns 2.000 mas capítulos, provavelmente a pegada vai ser essa. Então pode ser algo, por exemplo, próximo ao que é Boku no Hero, que é o dia a dia dos protagonistas lá, como eles lidam com as bizarrices lá de Boku no Hero, que só quem leu já conhece, né? Mas enfim, acho que o mangá pode ser uma mesma pegada. O autor ele já tem um certo repertório aí na revista, porque ele já lançou uma obra de comédia. Pra mim, esse cara me lembra o Blackjack, só que é muito pior. Mas só por causa da cor do cabelo, pô. Fala sério. Já também fez até um certo sucesso, porém foi perdendo popularidade e acabou sendo cancelado. Vamos ver se com o Choujou Senpai vai ser diferente. Agora, com respeito ao Neanemone, eu acho que ele recebeu uma recepção um pouquinho melhor. Quer dizer, eu vi mais gente falando sobre ele, também porque a primeira impressão dele foi realmente diferente. A arte dele já é algo que já chama bastante atenção, algo que não é tão comum de ver na Jump, uma arte tão diferente, o que realmente é bem marcante.
Então, essa primeira impressão já ganha pontos. É sim, que mentira. Não é verdade. Mas enfim, beleza, tá. Talvez 30 anos atrás eu concordasse com você. Talvez. Porra, Em com o 84, sim. Borussen fazendo mangá? Sim. Entendi. Positivo para chamar mais atenção. Agora, com respeito à história, eu não acho que foi assim, uma das melhores. Eu não vou ficar fazendo comparações Porra, com respeito a outras de histórias. fato é muito Cheguei até ruim. a falar no Twitter que, de primeira impressão, achei mesmo. a arte O proporcionou. meu problema é que os bonecos são tudo igual. Não sei quem é quem. Tu achou ok a história desse... Eu achei ok. Eu achei interminável esse capítulo, guerreiro. Caralho. Mas que mania que esses caras têm de achar que... Porra, no primeiro capítulo todo mundo vai achar tudo super interessante do que tá na cabeça dele. Caralho, velho. Não posso ter um momentinho de caos antes do setting, não? Tem que ter setting por 20, com 70 páginas? E aí uma cabeça na arrancada? Pra ser, nossa, olha como ele é gore. Nem foi eu. Parece um one-shot, assim. Inclusive, eu tenho um take aqui. Eu take. Você dizer que os mangás estão ficando cinenizados por causa desse mangá, por causa daquela cena que teve lá, que é completamente com a mão com cheia de dedo pra arrancar um pedaço do corpo do cara, pela madrugada. A gente tá vendo o Jujutsu aí, o Jujutsu faz coisa muito pior, pô. E não é tido como super seinen, né? É tipo um hard shonen, né? Eu gosto muito desse... É o Hard Shonen, pô. Tá Hard maluco. shonen eu gosto bastante. Não pode botar uma sombra a mais que já virou seinen, né? É foda. Quem vê pensa fala- que todo CN é bem desenhado. Mentira. Ou vai falar que o gigante seinen Yotsuba não é... Ah, isso é bem desenhado, pô. Então. Mas Mas pelo não que as tem, pessoas não tem querem. um caminhão de sombra, né? Não. É Yotsubato, né? É Yotsubato. Ah, tá. Ah, tô no final. Tá, entendi. Mostrado, pareceu muito, me lembrou muito o Fabricante 100. Porém, a história em si lembra outro mangá. Mas, como eu falei, não vou ficar focando aqui em comparações. Porém, Outro de mangá? qualquer forma, Qual foi que ele falou que eu não entendi? Ele falou que a história lembra outro mangá. Ele não falou qual. Ah, tá. Me lembra um 7, então eu não sei qual que ele tá falando. Me lembrou Batman e Robin, na verdade. Um Batman e Robin junto com aquele... Com aquele filme que os prisioneiros são enviados pra um local pra se matarem enquanto tá sendo gravado. Sempre esqueço o nome desse filme. Bom filme. Nearimone, ele sim se propôs a fazer algo que é diferente do que é convencional na Jump. Normalmente a gente vê, pelo menos nas obras de ação, algo que tem uma pegada próxima uma das outras. Alguns mangás, logicamente, verdade. eles têm... Cara, Novamente. Não é verdade. olha, eu digo uma coisa. O editor que teve aquela visão, guerreiro, dos mangás infinitos, ele fez o dele. Com certeza ele fez muito dinheiro. Ele fez a família dele muito feliz. Mas ele fodeu todo mundo que tá vendo depois dele, tá? Porque, puta, esses 3 mangás que fizeram sucesso pra caralho, fudeu com a vida de todo mundo agora. Pega esses 3 mangás como se fosse a única coisa que existiu nessa revista. E, porra, a galera tá fudida, mano. É impressionante. É bizarro porque um desses acabou em 2014 e outro em 2016. Já vai fazer 10 anos aí. Não, mas não tem jeito, cara. Mas eles estão na mídia ainda, né? Até o Bleach tá na mídia. Mas, por exemplo, obras que fizeram muito sucesso que não seguem esse padrão. Assassination Classroom. Fez sucesso fudido. Fez muito Sucesso. Mas passou batido. Aí, nessa onda, né? Seguindo essa onda, mas não é infinito, a gente teve, de grande sucesso, a gente teve o Kimetsu no Yaiba, né? Mas você pode dizer que tem o Black Clover, que tem um sucesso mediano, vamos dizer assim. Não é tipo, como o nosso querido Mark Gabriel gosta de dizer, mega hit, mas também é uma obra acima da média, né? Mesmo assim, entrou Mas lá nesse no meio top tempo, 10. teve obras também que venderam pra caralho. Haikyuu. Também foi um bagulho bizarro, né? Death Note vendeu pra cacete, porra. Mas Death Note é muito antes. Eu tô falando de 2010 pra cá, né? Que... Essas, tipo, até a Naruto morrer, acabar, né? Que é 2014, né? Ou um pouco... Vamos dizer... 2014. então, pega esse recorte. Desse recorte pra cá, tem 10 anos.
E as obras que fizeram sucesso, não necessariamente. A Jump teve poucos grandíssimos sucessos nesse tempo, mas teve um grande sucesso, Neverland, por um tempo. Uhum. Foi um grande sucesso, que foge desse padrão, né? Tem até o trio ali, né, de personagem, mas a proposta é completamente diferente. Até poucos caminhos que vai, né? Mas o Neverland, pra mim, é uma história interessante pra você pensar de estrutura, porque ele meio que... ele é muito doido, assim. Ele tem uma ideia muito boa e depois ele vai pra uns caminhos, assim, que... Eu nunca vi coisa igual Neverland enquanto mangá. Tipo, pra onde vai. Uhum. Quem leu o primeiro capítulo não faz a mínima ideia pra onde esse mangá vai. Impressionante. É impressionante. Isso é verdade. É muito doido. Talvez seja um dos maiores nesse sentido. Aí teve como eu falei, o Haikyuu, né? E aí nesse meio tempo também tem o Black Clover. Tem o Boku no Hero Academia, obviamente, né? Que também foi muito grande por muito tempo, ainda é muito grande. Por mais que deu uma caída nesse final, já tá acabando também. Mas teve também um mangá que foi relativamente grande, que foi o Shokugeki no Soma, que o Ozu me lembrou aqui muito bem. Teve o Dr. Stone, que também foi relativamente grande. Eu acho que assim, o Dr. Stone, ele tá no meio do caminho. Porque ele tem as paradas meio padrão, só que, como ele é feito pelo Inagaki, o Inagaki, ele não segue exatamente o padrão. Em muitos momentos, o Dr. Stone me lembra mais um anime um mangá de esporte, na maneira que ele tenta resolver as coisas, do que exatamente um Battle Shonen desse gigante, né? Então, Talvez. ele tem um pouco de diferença, porque o Nagaki tem um jeito meio específico dele de escrever. Tanto pro bem quanto pro mal. Tanto que tem várias coisas que eu adoro em Dr. Stone, que eu inclusive acho até o mangá que ele tem menos apelo com o público do que eu acho que ele deveria, porque é um mangá muito bom mesmo. E tem momentos assim que, porra, teve uma época que tava muito acima da média. No final ele dá uma derrapada, mas eu ainda acho que no geral um mangá bem legal. Tirando a discussão maluca de achar que em algum momento o grande ponto do mangá era ser realístico, né? Que pra mim, pra mim é uma discussão maluca. Essa pra mim é uma discussão completamente doida. É igual o Kuroko no Basket ter poder, né? São aquelas discussões que é só se você entrar no caminhão da loucura. Porra, né? É o mangá que no capítulo 3 um cara soca um leão na cabeça e ele mata o leão num soco só. Pois é. Enfim. E esse é o contraponto pro moleque que vai refazer o mundo através da tecnologia, né? Então, tipo, acho que ele já deu o tom que vai ser a história dele, né? Ele não vai se propor a ser realista, mas enfim. Então, voltando pro primeira parte, o editor ele fudeu com todo mundo, cara, porque agora a galera, você bate o olho, você ficou tanto tempo com essas obras, com 1, 2, 3 obras, que você bate o olho e você tenta encontrar sempre aquilo no restante, né? E aí fica sempre aquela discussão de procurar semelhanças, que eu acho que é uma discussão que meio que você não precisa muito fazer, porque meio que você vai encontrar. Que você querendo ou não, até se não tiver, você vai encontrar semelhanças, isso que é verdade. O cara pode nem ter pensado nisso, mas você viu alguma coisa mais formulaica e já viu na obra grande, fudeu, é ali. Ele tirou de lá, foda-se. Então até, eu não sei qual dia foi o dia que tu tava sacaneando que a gente tava assistindo Naruto ontem, então aí eu tava sacaneando que tudo no Naruto é igual, tudo do Jujutsu é igual ao Naruto, né? Porque se você vai pegando as coisas, você vai falando e vai fingindo e vai encaixando lá, você consegue fazer o que você quiser, né? Então, boa sorte para nossos amigos aí, os nossos editores aí, vão ter que inventar aí, eles estão tentando ir pra esse caminho mais realista, mas isso aí não é nem uma coisa da Jump, né? É uma coisa que tá acontecendo no geral. O cinema foi para esse caminho, as séries estão indo para esse caminho. A gente tá vivendo uma época que tem uma primazia por um certo tipo de realidade, tipo, pelas coisas serem mais viscerais, serem mais explicadas, tudo tem que fazer um pouco mais de sentido do que o normal. Enfim, eu acho uma bosta, né? Mas é o mundo que a gente vive. Tudo tem que ser explicado. Mas aí é o mundo do Fujimoto, né? Esse filho da puta. Mas enfim. Tenta diferenciar um pouco, mas né, a Anemone realmente foi para um caminho
que normalmente, pelo menos em estreias, não se vê tanto. Vamos ver como é que vai ser, como é que a recepção dele vai ser, essa primeira impressão, porque eu achei, de certa forma, legal. Não foi algo assim impressionante, mas achei legal. Dos dois mangás, da Anemone, eu acho que ele se destacou um pouco mais. Principalmente, né, porque ele já é uma pegada um pouco mais diferente. Jojo Senpai é uma comédia e a gente vê diversos mangás dessa forma, dessa proposta. Eu confesso que eu gosto mais de obras de Slice of Life do que obras de ação, na maioria das vezes, na maioria dos casos. Mas Jojo Senpai, eu acho que ele... O mangá do policial não é um Slice of Life. É uma comédia, você mesmo disse. Mas, guerreiro, você vai discutir com um gênero que não existe? Não existe Slice of Life, ponto. Né? Então, o resto é resto. Querendo sendo parte disso, a gente segue, né? Ele não me pegou quanto eu esperava. Que eu também não tava com tantas expectativas. Agora, o que resta é a gente esperar os mangás estrearem de vez nas toques. Por enquanto, pra quem não sabe, não acompanha os meus vídeos de toque, ou não acompanha nem as toques da Jump, né, independente se é dos meus vídeos ou não, a revista Shonen Jump, ela funciona da seguinte forma. O mangá estreia, mas só a partir do capítulo 8 que ele então é ranqueado, o ranqueamento onde normalmente a gente entende como é que tá a aceitação do mangá. Se o mangá ele tá recebendo uma boa atenção, recebendo uma boa atenção dos leitores ou não. Se ele receber posições baixas, ele é porque é um sinal bem negativo. Então, a partir do capítulo 8, ou seja, daqui a 2 meses, a gente vai então entender como é que isso vai ser. Se a recepção dele vai estar ok, se a recepção não vai ser tão legal. Mas, logicamente, tem como a gente entender um pouquinho como isso tá antes disso acontecer. Pelos fóruns online, pela recepção do público nas redes sociais, enfim. Tem como a gente entender mais ou menos como é que isso tá. Mas existem muitos outros pontos aí, que é, por exemplo, se essa recepção, independente se ela é um pouco positiva ou não, se é do agrado da Jump. Porque, por exemplo, temos um mangá que é o Green Green Greens, que é um mangá de golfe, e ele, de certa forma, ele não tem tantos comentários negativos. Ele não tem muita gente falando mal da obra. Porém, as pessoas... Capítulo 8 seria o primeiro capítulo do volume 2 normalmente? Interessante? Não seria não. Pessoas que falam bem são E não é... Peraí. Até porque o primeiro capítulo é mais longo. Sim, normalmente tem 6. É. Depende do mangá, na verdade. Depende Mas do mangá. Também não é cravado 8 hoje em dia, varia. Tem série que começa a ranquear no 6, tem série que vai só no 10. Tem dia que nem ranqueio, o cara já tá demitido já antes disso. Tem o... Estreou leva passada, qual é o nome dele? Esse é o péssimo, é horroroso. Ele foi direto do não ranqueado pro fundo da revista. Automático. Isso, Shadow Eliminators, ele mesmo. Shadow Eliminators, tá. Isso. Pessoas, são poucas pessoas, tem esse ponto também. Então, mesmo que a obra tenha uma boa recepção online do público, dependendo do tamanho, se não for do agrado da Jump, pode ser que o mangá não esteja tão bem. Então, existem esses pontos também. Mais ou menos. Fala. E boa recepção não significa só elogiar, né? 3 pessoas elogiaram não foi uma boa recepção. Sim. Não é assim que você faz estatística. Vai medir Eu gostei da arte desse mangá, eu não li esse mangá, mas eu gostei da arte dele. Eu tô gostando. Tá gostando? Tô gostando bastante. Bacana. É de quem esse mangá? Porra, você lembra do mangá Beast Children? Porra, isso nome, Haikyuu. Então, ele voltou agora com esse aí. E aí ele aprendeu a escrever de lá pra cá. Mas não tá muito pegando tração, não. Então vai rodar de qualquer forma. Provavelmente, porque... Aí, bom, teoria, né? Ele tá muito focado no drama do personagem, tem pouquíssimo jogo. Até agora. E esse é o momento pra emplacar um mangá de esporte, né? Sim. Anemone pode receber uma boa recepção, pode receber um bom destaque, mas a gente tem que ver como é que vai ser essa recepção, se vai ser realmente do que a Jump esperava. Logicamente, além disso, temos a questão dos volumes, os encadernados, né, os impressos. Normalmente no volume 1 tem um total de 7 capítulos, então pode ser daqui a 2, 3 meses aproximadamente a gente possa ver o primeiro volume ser lançado desses mangás. Se der certo, até um pouco mais antes. Mas enfim, esses pontos aí. Se tudo isso der certo, todos os pontos forem positivos, aí então a gente pode ver
os dois mangás, ou pelo menos um dos dois dando certo na revista, ou pelo menos fazendo uma boa primeira impressão aí nos seus primeiros capítulos, nos seus primeiros volumes. De início até então, aparentemente Neanemone tem um pouco mais de potencial pelo que já foi entregue, pelas primeiras impressões que ele já apresentou, mas não é só de primeiras impressões que vive, né? Temos outros exemplos aí, eu tenho outros exemplos aí para mostrar. Por exemplo, Doretry, que o primeiro capítulo foi excelente, mas a partir do segundo parece que o autor Pelo amor de Deus. planejou nada, parece que ele só planejou o primeiro capítulo e a partir do segundo só foi ladeira abaixo. Então, esse mangá é feio, hein? Pô, ele é horroroso dentro também. O mangá é porque muito ruim. se a capa é assim, pelo amor de Deus, por dentro, né? tem esses pontos também. O primeiro capítulo Esse pode ser maluco bom. não é o primeiro mangá dele, ele já foi cancelado antes. Um outro mangá horroroso. Caralho. Pô, conseguir ser cancelado 2 vezes também é um... Conseguir entrar na revista 2 vezes, né? Mas como é que tá o planejamento da série, da obra? Se o autor só fizer só o gore, que personagens morrendo, sangue pra tudo que é lado, isso aí não é o suficiente para cativar o leitor para ganhar mais popularidade. Então existem esses pontos também. E Chousei Senpai é a mesma coisa, tem que fazer bem a sua história também. De qualquer forma, aí só são coisas que vão acontecer no futuro. Mas aí eu quero saber de vocês agora, se você gostou desses mangás. Horror e Coach não foram 2 cancelamentos antes de Correira? Não sei. Foram. Qual vocês acham que pode dar certo na revista? Vocês acham que os dois, um dos dois ou nenhum dos dois? Quero saber a opinião de vocês, se vocês gostaram desses mangás. Aí agora eu quero saber sobre você. Minha opinião, muito ruim esse mangá de comédia. E o outro também muito ruim. De qualquer forma, o vídeo é esse. Um vídeo mais curto, mas espero que você tenha gostado. Ainda se fuderam que vai voltar o outro mangá lá que fazia um sucesso do caralho antes de parar, então vamos rodar os dois. Vai voltar a família Uridragon, porra! Tão fodido. Esse é excelente, tá? Recomendo a todos. Eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Só esqueceu de colocar as paradinhas aqui, mas pelo menos no final tá feito, né? Tá pronto.